Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática do projeto Educa Balsas. Na aula de hoje vamos trabalhar somente com exercícios relacionados à aula anterior sobre números irracionais. Como habilidades, reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Vamos para esse primeiro exercício. Considere um triângulo retângulo cujos lados menores medem 2 centímetros e 1 centímetro. Letra A. Calcule a medida do seu lado maior. Letra B. Localize o valor encontrado na reta real. Dá um tempinho para que vocês façam e voltamos aqui com a resolução. Se observarmos aqui, o lado maior desse triângulo vai ser o oposto aqui ao ângulo reto, que é a hipotenusa. Então, vamos colocar esse lado aqui com 2 centímetros e esse outro lado com 1 centímetro. Para que possamos calcular esse lado maior, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, vou pegar a hipotenusa, que é desconhecida, vou elevar ao quadrado e igualar aqui a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Fica um total de x ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado que dá 4. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 5. E vamos encontrar um valor de raiz quadrada de 5. Observe o seguinte, se formos colocar a raiz quadrada de 5 na reta real, vamos indicar aqui o centro como sendo 0. Então, tenho aqui na reta real 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? É infinito. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E assim vai até infinito. Onde posicionar esse raiz quadrada de 5 na reta real? Observe o seguinte, quadrado perfeito. Os quadrados perfeitos que eu tenho aqui a partir do 0. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, observe que o 5 ele está entre a raiz quadrada de 4 e entre a raiz quadrada de 9. Portanto, nós vamos posicionar ele aqui entre esses dois resultados, entre 2 e 3. Então, raiz quadrada de 5 vai ficar mais ou menos aqui, entre 2 e 3. Bem, vamos para mais um exercício agora, tá? Sabemos que raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Determine o valor aproximado desse número irracional com 2 casas decimais. Vou dar um tempinho, tentem resolver, já voltamos. Bem, vamos para a resolução agora, né? O que temos aqui, raiz quadrada de 5, e é dado no exercício que a raiz quadrada de 5 vai ter como resultado um valor entre 2 e 3. Só que o exercício pede que esse resultado tenha aproximação de 2 casas decimais. Portanto, vamos utilizar o método da tentativa, né? Vamos multiplicando esse valor entre 2 e 3 com 2 casas decimais até encontrar um valor próximo de 5. Vamos tentar aqui 2,23 vezes 2,23, um valor com 2 casas decimais, certo? 3 vezes 3, 9, 2 vezes 3, 6,
2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Agora, terceiro algarismo aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. 9. 6 e 6, 12. Vai 1. 1 e 6, 7. 7 e 4, 11. 11 e 6, 17. Vai 1. 1 e 4, 5. 5 e 4, 9. Vamos baixar o 4. Observe o seguinte, que temos, nesse primeiro número do produto, 2 casas após a vírgula, e no segundo 2 casas. Portanto, vamos colocar 4 casas após a vírgula aqui no resultado, certo? 2 e 2 são 4 casas. 2,23 seria uma boa aproximação para a raiz quadrada de 5, mas ainda podemos tentar o 2,24 para ver se aproxima ainda mais de 5. Então, 2,24 vezes 2,24. Temos 4 vezes 4, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Somando tudo, 6. 9 e 8, 17. Vai 1. 1 e 8, 9. 9 com 4, 13. 13 com 8, 21. Vai 2. 2 e 4, 6. 6 com 4, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Contando as casas, 4 casas após a vírgula, 5,01. A melhor aproximação de 5, observe aqui, que vai ser a de 2,24, pois é que está mais próxima de 5. Portanto, a raiz quadrada de 5, por aproximação, vai ser 2,24. Uma praça circular da cidade de Balsas tem raio de 50 metros. Pedro costuma se exercitar andando em torno dessa praça. Quantos metros aproximadamente Pedro anda quando dá 3 voltas nessa praça? Aqui você vai utilizar o π por aproximação como 3,14, tá? A gente vai dar um tempinho, já voltamos aqui com a resolução. Bem, vamos aqui para a resolução. A praça do exercício é uma praça circular, tá? Vamos fazer um círculo aqui. O raio da praça possui 50 metros. O que o exercício está pedindo? Quantos metros aproximadamente Pedro anda quando dá 3 voltas nesta praça? Então, a princípio, eu vou calcular qual a distância que ele vai percorrer ao dar uma volta. Uma volta que ele dá em torno dessa praça vai ser justamente o comprimento da circunferência da praça, porque se trata de um círculo, não é isso? Ela é circular, a praça. Então, como vimos na aula anterior, para calcularmos aqui o comprimento da circunferência, faríamos o quê? O diâmetro multiplicado por π. Como o diâmetro é o dobro do raio, e o raio é 50, temos aqui que o diâmetro dessa praça é de 100 metros. Portanto, o comprimento da circunferência vai dar um total de 100 vezes 3,14. Para facilitar mais ainda o nosso cálculo, como se trata aqui de uma multiplicação por 100, o que podemos fazer aqui?
Podemos deslocar essa vírgula 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Ó. Então, deslocando essa vírgula 2 casas, 100 vezes 3,14, vai dar um total de 314 metros. Isso é a distância percorrida por uma volta. No entanto, o exercício pede o que Pedro percorreu depois de 3 voltas. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar esse total aqui de uma volta, 314, e multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12, vai 1. 1 vezes 3 dá 3, com 1, 4. E 3 vezes 3 dá 9. Então, o espaço percorrido por Pedro, ao dar essas 3 voltas na praça, dá um total de 942 metros. Atenção para mais um exercício. Um dos pneus de um caminhão dá 1.200 voltas quando este percorre 6 km. Considerando π 3,14, a medida aproximada do raio desse pneu em metros é... Vamos dar um tempinho, já voltamos aqui com a resolução do exercício. Vamos para a resolução da questão. Basicamente, o que é dito aqui? Ó? O pneu do caminhão dá 1.200 voltas ao percorrer 6 km. Fazendo aqui a conversão para metros, 6 km é o equivalente a 6.000 metros. Se dividirmos esses 6.000 metros pelas 1.200 voltas, eu vou ter o que é o equivalente à distância percorrida em uma volta. Então, 6.000 dividido por 1.200 dá 5 metros. E o que basicamente é isso? Essa uma volta é justamente o comprimento aqui, ó, da circunferência do pneu. Então, o comprimento da circunferência do pneu vai ser 5 metros. Para calcularmos o comprimento da circunferência, é 2πr. E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo o raio aproximado desse pneu. E sabemos o seguinte, que o raio é a distância do centro até um ponto aqui da circunferência. Então, vamos lá. Se o valor da circunferência é 5 metros, nós vamos ficar com 2 vezes π, que é 3,14, vezes r. Então, vai ficar 5, que é igual a 6,28R. Logo, R é 5 dividido por 6,28. Quando você realizar essa divisão, vai dar um valor aproximado de 0,8. Por aproximação, vai ser 0,8. Vamos para mais um exercício. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 km sobre uma pista circular de raio 200 metros. O número aproximado de voltas que ele deve dar é: letra A, 400, letra B, 300, letra C, 200 ou letra D, 100. Vamos dar um tempinho, já voltamos com a resolução. Bem, vamos pegar as ideias principais aqui do exercício. Perceba o seguinte, um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 km. Então, esse aqui é o espaço percorrido por ele, tá? Vamos colocar aqui no cantinho, aqui, ó, 500 km. Sobre uma pista circular de raio 200. Vamos admitir essa aqui sendo a pista, tá? 200 metros de raio. O número aproximado de voltas que ele deve dar. Então, para que possamos chegar no resultado, a princípio, eu preciso saber quanto mede essa pista circular. Como ela é circular, o que a gente vai calcular aqui? O comprimento da circunferência.
Como fazemos aqui para calcular o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes. Vamos admitir aqui 3,1 como sendo o valor de π. 3,1 vezes o raio, que é 200. Comprimento da circunferência. Se multiplicarmos aqui 2 vezes 3,1 dá 6,2. 6,2 vezes 200. Comprimento da circunferência vai dar um total de 6,2 vezes 2 dá 12,4 vezes. Perceba que eu utilizei o 2 na multiplicação. Portanto, aqui, agora me resta multiplicar por 100. Como vimos anteriormente, se eu for multiplicar por 100, eu só conto as casas. Então, vai dar um total de quanto? Se são 2 zeros, eu conto 2 casinhas após a vírgula. Vai dar um total de 1.240 metros. Esse aqui vai ser o tamanho do percurso. No entanto, o exercício quer que você calcule a quantidade de voltas. Então, vamos pegar a distância percorrida pelo ciclista, que são os 500 quilômetros, tá? Os 500 quilômetros, converter para metros. Então, 500 quilômetros é o equivalente a 500 mil metros e dividir por 1.240. Vamos cortar os zeros. Então, vou ter um total de 50.000 dividido por 24. 50.000 dividido por 124. 50.000 dividido por 124 vai ficar como? Vamos tentar aqui 4. 124 vezes 4 4 vezes 4, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8. E 1, 9. E 1 vezes 4 dá 4. Então, dá 496. Aí aqui vai dar 500 menos 496 dá 4. Baixa os zeros. Se você já quiser marcar, como a questão é de múltipla escolha, a única opção em que vai ter 4 no início é a letra A. Uma questão de múltipla escolha, facilmente você já chegaria ao resultado da aproximação marcando a letra A, porque o primeiro algarismo aqui do número da divisão é o A. Então, fechamos aqui com letra A, 400. Atenção para mais um exercício. Uma roda de bicicleta tem diâmetro igual a 80 centímetros. Qual é a distância em metros percorrida pela bicicleta após essa roda dar 50 voltas? Vamos lá, vamos pegar aqui as ideias principais aqui da questão. Então, essa roda tem diâmetro de 80. A distância percorrida, ele quer a distância percorrida, né, o exercício, após essa roda aqui dar 50 voltas. Então, eu vou focar aqui no cálculo do comprimento dessa roda, ou seja, do comprimento da circunferência. Então, vamos lá. O diâmetro é 80 centímetros, π 3,14. Então, como sabemos que a circunferência é o diâmetro multiplicado por π, para calcularmos aqui o comprimento da circunferência vai ser o quê? Vai ser o diâmetro, que é 80, vezes 3,14. Vai dar um total de quanto? 3,14 vezes 80. Vamos omitir esse zero, vamos multiplicar por 8. 4 vezes 8, 32, vai 3. 1 vezes 8 dá 8, e 3, 11, vai 1. 3 vezes 8, 24, e 1, 25. Como omitimos aqui o zero, vou acrescentar ele no final e contar as casas. Vai dar um total de
251. Então, o comprimento da circunferência vai ser de 251,2 centímetros. Agora vamos pensar. Essa roda deu 50 voltas, então como saber o espaço percorrido aqui por essa bicicleta? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o comprimento da roda e multiplicar por 50. Então, 2,51,20 vezes 50. O que podemos fazer aqui? Ó? A gente pode omitir esses zeros sem problema nenhum. Depois a gente acrescenta isso no final. Ó. Então, em vez de colocar 50, eu vou colocar só 5, para facilitar aqui. Então, vai ficar ó, 0 vezes 5, que dá 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 1 vezes 5 dá 5, com 1, 6. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10 e 2, 12. Aí, lembra lá que a gente omitiu o zero, né? No final, a gente vai colocar ele aqui novamente. Então, vou contar as casas após a vírgula. São 2 casas. Vai dar um total de 12.560 centímetros. 12.560 centímetros. Se formos passar isso aqui para metros, vai dar o quê? Vou ter que dividir por 100. Dividindo isso aqui por 100, vou andar 2 casinhas aqui, né? Vai ficar 125,60 metros. Esse aqui vai ser a distância percorrida após 50 voltas dessa roda. Eu agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Valeu!